Então Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou, se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Pode se assentar dando glória a Jesus? Eu vejo muita gente nos dias de hoje e fazendo o que é certo, mas às vezes imaginando coisas mirabolantes, coisas utópicas, coisas que certamente não vão acontecer. Eu vejo muita gente orando hoje pedindo: Senhor, derrama sobre mim a tua unção. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Quem não quer receber unção de Deus? Pastor, mas o que é unção? Unção significa capacitação. No Antigo Testamento, tudo que ia ser usado no tabernáculo, no templo, o sacerdote, ele tinha a obrigação de derramar o óleo, o azeite em cima. Quando ele derramava o azeite em cima, o azeite ungia aqueles objetos, e aqueles objetos passavam a ser então utilizados no templo e no serviço. Quando Deus queria usar alguém para o seu ministério, Deus também falava com um profeta ou um sacerdote. Começou tudo com Moisés. Moisés era líder de um povo. Neste povo ainda não existia um sacerdote. E Moisés, tocado por Deus, recebeu a revelação de Deus. Deus falou com Moisés: olha, separem para mim Arão e seus 2 filhos, na realidade seus filhos. Você vai ungir, derramar óleo, capacitar Arão para exercer o sacerdócio, e os seus filhos serão seus auxiliares. Arão como sumo sacerdote, ou seja, o sacerdote principal, e os seus filhos como sacerdotes, ajudantes do sacerdote principal. Como era feita essa unção? Derramando óleo. Porque o óleo é um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia. É um dos símbolos. E desde então, todas as coisas que iam ser consagradas no tabernáculo, lá no tempo de Moisés no deserto, antes de ser colocadas no templo para servir, tinha que ser ungida. Tinha que ser derramado óleo nele. E depois, quando Deus ia, usar pessoas, Deus mesmo capacitava, ungia com o seu Espírito. Quando chegou por volta do ano 1000, mais ou menos o ano 1000 antes de Cristo, o povo de Israel ainda era governado por Deus. Era um governo chamado teocrático. Deus governava, Deus era o líder. Mas o povo começou a olhar as nações vizinhas. E foi até Samuel e reclamou e falou: Samuel, o senhor já é velho. Deus lidera a gente através da sua vida. Mas o senhor está ficando velho e os seus filhos não são exemplo. Nós não queremos que os seus filhos reinem sobre nós e nem sirvam o sacerdócio em cima da nação. Nós queremos, igual as nações que estão do lado de fora, nós queremos um rei. Foram e pediram um rei. Samuel se entristeceu. Samuel é um dos maiores homens do Antigo Testamento. Samuel exerceu sacerdócio, Samuel foi profeta e Samuel também foi juiz. Não era pouca coisa. E Samuel se entristeceu e foi orar ao Senhor, e Deus falou: não se preocupe, Samuel. Antes deles rejeitarem você, eles rejeitaram a mim. Vamos fazer o que o povo quer. Então, em 1 Samuel capítulo 9, o povo está prestes a conhecer o seu primeiro rei. E o texto fala que um jovem chamado Saul, filho de um homem rico chamado Quis, da tribo, de uma das menores tribos que existia, a tribo de Benjamim, ele perdeu umas jumentas que o pai cuidava, que era do pai. E o pai falou assim: meu filho, corra atrás dessas jumentas antes que elas desapareçam.
e vão nos trazer muito prejuízo. E ele então chamou um auxiliar e saiu pelas montanhas, passou por 3 lugares e não encontrava. E de repente, quando está ficando a noite, ele fala: vamos voltar para casa, porque nós não achamos a jumenta. Para que meu pai, além de ficar preocupado com as jumentas, agora não fique preocupado com a gente. Vamos voltar para casa? E o moço falou: olha, vamos, porém, antes, vamos ali, um pouco mais adiante, porque eu sei que tem um homem de Deus naquela região, que tudo que ele fala se cumpre. E Saul achou interessante, falou: então vamos. Mas nós não temos nada que oferecer, não temos ouro, prata, o que eu vou fazer? Eu não posso ir até um profeta, pedir uma oração a um sacerdote, a um homem de Deus, e não dar oferta nenhuma. E o moço falou: eu tenho um pouco de prata, eu dou para ele. Maravilha. Quando chegaram lá, quando eles estão chegando, e eles procuram Samuel, eles não sabem que é Samuel, e eles perguntam: por acaso o homem de Deus está por aqui? E Samuel fala: sim, sou eu mesmo. Entrem, fiquem à vontade. Por quê? Porque no dia anterior, Deus havia falado com Samuel. E Samuel, neste momento, amanhã, a estas horas, vai chegar um moço até você procurando as jumentas do pai dele. Não deixe ele embora, segure ele até o outro dia, honre ele, porque ele será o primeiro rei de Israel. E Samuel fez o que Deus falou. Segurou o moço, honrou, colocou na mesa, deu a coxa para ele comer, que era a maior honra que tinha. E ele não entendia nada do que estava acontecendo. Saul não estava entendendo o que estava acontecendo. E Samuel, no outro dia de manhãzinha, pega um vaso, um frasco cheio de azeite e derrama na cabeça de Saul. Por isso que eu pedi na leitura, que eu não queria fazer a leitura onde estava escrito vaso ou frasco, e sim chifre. Porque quando Samuel ungiu a Saul, estava falando ali, Samuel estava já deixando claro que aquela era uma consagração a nível terreno. Era desejo de homem, ministério de homem. E ministério de homem e desejo de homem pode durar um tempo, mas tem vida curta. E sendo assim, ele foi consagrado ali como rei, na realidade como capitão. Samuel falou: você vai descer agora aqui, vai encontrar uns profetas, vai profetizar com eles, vai acontecer algumas coisas, e aconteceu tudo conforme Samuel falou para Saul. Saul então começou a reinar. Mas logo no início do seu reinado, Saul começou a andar fora do que Deus havia preparado para ele. Embora no início ele era humilde, ele se corrompeu. Ele quis fazer o papel de sacerdote. Ele desobedeceu ao Senhor. E Deus então rasgou o seu reino. Quando o profeta e sacerdote Samuel chega diante de Saul num determinado momento, depois de alguns anos que ele é rei, Samuel havia dito: fique aqui, aguarde 7 dias para que eu venha sacrificar. Quando Samuel chegou, ele havia feito o serviço de Samuel. Isso se chama prevaricação. Fazer menos ou além do que lhe foi mandado ou do que a sua função permite. Ele não poderia fazer nunca o serviço de um sacerdote. Ele não foi consagrado para isso. Ele era rei. E agora, quando Samuel chega, ouve o barulho do gado. E ele fala: olha, eu matei todo mundo conforme o Senhor mandou. Só que eu deixei o rei e deixei o gado, porque o gado é caro. E Samuel falou: olha, não foi isso que Deus mandou você fazer. Tá? Deus falou para você matar aquele povo tudo, desde animais, homens, mulheres, crianças, todos. Porque eles são um povo ruim, sanguinário. E eles vão nos causar problema amanhã. E ele não fez. Quando Samuel falou: hoje Deus tirou o seu reino, ele correu até Samuel, o sacerdote, segurou Samuel com força, a tal ponto que rasgou a veste de Samuel. Samuel olha para ele e fala assim: como minha veste rasgou agora, Deus acaba de rasgar o teu reino. A partir de hoje, você não tem mais a graça de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus sobre a sua vida. Capítulo 14 e 15. No capítulo 16, já desde o versículo 1, Deus vai falando, sabe, com Samuel. E Deus fala no capítulo 16, versículo 1: Samuel, até quando você terá dó, pena de Saul, sendo que eu já o rejeitei como rei?
Aí o que fala? Olha o versículo 1 que colocaram aí. Até quando você vai ter? Eu já desprezei, rejeitei. Olha o que Deus fala: encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho, e vou enviar você a Jessé, lá em Belém, porque eu escolhi um dos seus filhos para ser rei. Desde que Saul rasgou a veste de Samuel, e Samuel falou: rasgado está o teu reino, Samuel, agora com sentimento de paternidade, ficava quebrando o galho de Saul. Ai, Senhor, tem misericórdia, ele foi tão bom, ele era um moço tão humilde, não queria nem ser consagrado, estava escondido no meio da bagagem. Chega uma hora que Deus fala: não tenho mais paciência com esse camarada. Samuel, até quando você vai ter dó? Eu já rejeitei. Eu não quero, não é para você ter dó. Sou eu que escolho, eu que consagro, eu que mando, eu que faço, eu que desfaço, eu que dou vida, eu que tiro. Sou eu que faço, não é você, Samuel. E o texto vai dizer então que Samuel logo fala: Senhor, mas como é que eu vou? Saul, olha aí, ó. Saul pode ficar sabendo, e se Saul souber, ele vai me matar. O que é que eu faço? E Deus fala: olha, dá um jeito e fala que você vai sacrificar ao Senhor. Pode colocar outro versículo. Tá, ó, tá aqui, ó, tá? Então Jessé, ó, vai, tá? Chega lá. Quando Jessé chega, pode tirar. Quando Jessé chega em Belém, toda a cidade fica alvoroçada, porque um sacerdote ou um profeta, quando chegava na cidade, era para impetrar uma bênção ou sacramentar um julgamento. Quando ele chegava, os moradores da cidade já corriam: é de paz ou de mal a sua vinda? E perguntaram isso para Samuel. E Samuel falou: fiquem tranquilos, eu vim sacrificar ao Senhor. Chamou Jessé, falou: Jessé, vem aqui, pega os seus filhos e traga aqui. Pegou os filhos de Jessé, consagrou os filhos de Jessé, santificou os filhos de Jessé. Falou para Jessé: agora, Jessé, vamos lá para a tua casa. Desceram até a casa de Jessé. Quando chegou na casa de Jessé, a Bíblia vai dizer assim, que quando Samuel está com um chifre de azeite na mão para ungir o novo rei, para derramar azeite sobre o novo rei, mas Saul ainda estava no trono, porque é assim, Deus às vezes unge alguém, mas só faz essa pessoa aparecer na hora dele, tá certo? Só na hora dele, porque o tempo é dele. Davi foi consagrado, ungido a rei com 15 para 16 anos, e só sentou no trono com 30. Então nós precisamos entender que às vezes Deus tem um chamado e uma unção para a nossa vida, mas nós temos que também ter humildade, simplicidade e discernimento para saber esperar a hora de Deus para a nossa vida. Diga para quem está ao seu lado: saiba esperar o tempo de Deus. O texto vai dizer que quando Samuel adentra a casa de Jessé, o primeiro filho já aparece, um homem bonito chamado Eliabe. E Samuel, seguindo a cultura do povo, que o filho mais velho assumia a casa quando o pai morria, ele logo imaginou: o rei vai sair, então Deus escolheu o mais velho. Eliabe era o mais bonito, era camarada de exército, soldado, guerreiro. E quando ele vai derramar o azeite sobre Eliabe, Deus fala assim: opa, calma, quem unge sou eu, quem escolhe sou eu, quem conhece sou eu. Faz isso não, você está olhando a beleza dele. Eu não estou olhando beleza, o corpo trabalhado na academia, o cabelo bonito, cheio de luzes, enfeitado, coisa linda, menino. Não. Eu estou olhando lá dentro dele, é o caráter, é o coração. Aleluia, glória a Deus. Falou: não é esse não. Perceba que mesmo um homem cheio do Espírito Santo, por um momento que ele der, brecha para a sua vontade, ele pode falar ou profetizar algo ou ministrar algo que não vem de Deus. Mesmo Samuel, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Aí agora quem é que vem? Vem Abinadab. Abinadab é outro que não deixava muito desejar. Bonito, do exército, espada. E Deus fala: também não é esse. Aí vem Samar. Samar era o terceiro. E Deus fala: também não é esse. E o texto vai dizer que vieram os 7. Tá certo? Radai, Ozem, Natanael, todos vieram, 7. E Deus falou: não é nenhum. Eu creio que Samuel parou e pensou: mas será que Deus se enganou? Falou para eu vir aqui que tinha alguém para ser consagrado, e agora não tem ninguém. Aí Deus toca em Samuel, e Samuel pergunta a Jessé: mas acabaram os mancebos? Acabaram seus filhos? Ele falou: não, falta um, mas esse é pequenininho. Ele é branco, cabelo ruivo, tem sarda no rosto.
Ele está lá no campo, cuidando das ovelhas. Deve ter barro no meio do dedo, carrapicho no cabelo, está fedendo a bode. Está lá no meio do pasto, está lá. Aí Samuel falou, então, manda chamar esse, glória a Deus. Porque enquanto esse não chegar, nós não vamos nem nos assentar na mesa. Manda chamar, glória a Deus. Quando o menino chega e passa pela ombreira da porta, a Bíblia diz assim, e o Senhor disse a Samuel, é este, derrame o azeite sobre a cabeça dele. Deixa eu te falar uma coisa. A visita do sacerdote, a hora do sacrifício era às 3 da tarde. Tá? Era a hora do sacrifício, desde o Antigo até o Novo Testamento. Jesus na cruz expirou às 3 da tarde. Tá? A hora do sacrifício era às 15 horas, a 9ª hora dos judeus. Então imagina o que 7 filhos de Jessé, num calor terrível da Palestina, de Israel, estavam fazendo dentro de casa às 15 horas. Nada. Nada. Isso me ensina e me mostra que quando Deus quer chamar alguém, Deus nunca vai escolher quem está parado ou crente preguiçoso. Esse glória a Deus foi tão amarelo, gente. Esse glória a Deus foi falso demais, gente. Vou repetir, tá? Vou repetir. Tá joia? Deus nunca escolhe crente preguiçoso para a sua obra. Melhorou, né? 7 filhos parados dentro de casa às 15 horas. E o menorzinho? O menorzinho está cuidando de ovelha. Chama ele. Quando ele chegou, a Bíblia diz, o texto que eu li. Então Samuel tomou o chifre de azeite, derramou o azeite sobre a cabeça de Davi. E o texto vai dizer que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Aleluia. Se apossou daquele dia em diante. Desde aquele dia, deixa eu explicar uma coisa para você, que eu já fiz isso aqui há muitos anos aqui na igreja, pregando uma mensagem nesse texto, mas de uma outra roupagem, tá? O que acontece quando fala, o Espírito se apossou, o Espírito se apoderou de Davi, dá a entender para nós que o Espírito entrou em Davi assim, né? Entrou em Davi e causou uma explosão, mas o termo apossar significa que ele tomou Davi no colo, glória a Deus, aleluia. Eu vou me apossar de alguma coisa aqui, ó. Eu sou de posse de um celular na mão, estou de posse de um microfone, então eu estou carregando ele, eu não estou dentro dele, eu estou carregando, glória a Deus. Assim era no Antigo Testamento, o Espírito Santo descia e ele abraçava, carregava a pessoa no colo. Quando a pessoa falava, era o Espírito Santo falando. Quando a pessoa andava, era o Espírito Santo carregando. Quando a pessoa profetizava, era Deus liberando uma palavra. Quando a pessoa se movia, era o Espírito de Deus se movendo, aleluia, através dessa pessoa. Agora, porque eu falei que muita gente pede, Senhor, me unge-me com o seu Espírito, porque eu quero fazer, eu quero cantar, eu quero pregar, glória a Deus, isso é lindo, tá? Mas eu quero mostrar para vocês alguns acontecimentos na vida de Davi após a unção. Alguns acontecimentos na vida de Davi após a unção, tá certo? Para que possamos entender o poder da unção na nossa vida, o poder da unção na vida de um crente. Irmão, a unção faz a diferença. Você pode se formar em teologia, sabe, fazer pós-graduação em teologia, doutorado, MBA, você pode ser mestrado, você pode ser PhD em teologia, você pode ser PhD em divindade, você pode ser o que quiser. Se você não tiver a unção de Deus, quando você abrir a boca, dá sono, dá dor de cabeça, dá vontade de ir embora. Agora, mesmo que você às vezes fala, em vez de falar Jesus, fala Jesus, tá? Mesmo que às vezes você vai falar estátua e fala estátua, sabe, se você tem uma unção de Deus, a igreja vai entender o que você vai dizer, e a presença do Senhor vai fazer a diferença na vida dessa pessoa. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Por isso que às vezes eu falo que a igreja é o único lugar onde o juiz senta e o pedreiro prega, e o juiz chora ouvindo o pedreiro pregar e dá glória a Deus por entender a pregação. Aqui é diferente, aqui é diferente. Então vamos lá. Primeiro acontecimento na vida de Davi, depois que foi ungido, recebeu a unção em casa. Saul não estava nem sabendo, e o Espírito de Deus se apossou.
de Davi. Primeiro, Davi, após ser ungido, saiu do anonimato. Saiu do anonimato. Quer ver o texto? 1 Samuel 16, 17 a 19. Coloca para nós, por favor. 1 Samuel 16, 17 a 19. Olha assim, ó. Saul disse aos seus servos: então procurem um homem que saiba tocar bem harpa e tragam-no para cá. E um dos moços disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência. O Senhor Deus está com ele. 19. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: mande-me seu filho Davi, aquele que está com as ovelhas. Pastor, o que tem nesse texto? O que tem nesse texto é que a Bíblia fala que quando Saul foi rejeitado, o Espírito de Deus não estava mais nele. Quando Davi é ungido, o mesmo Espírito que estava em Saul, agora se apossa de Davi. Quando Davi é ungido, o texto vai dizer que Deus permite com que um espírito maligno entre na vida de Saul. Saul agora fica possesso, perturbado. E aí alguém fala: olha, vamos chamar alguém que toque harpa. Porque tocando harpa, este alguém, Saul certamente ficará aliviado, será liberto desse espírito maligno que Deus permitiu. E assim, quando comentaram isso, Saul falou: então envie, vamos procurar. Alguém de dentro do palácio falou assim: ah, eu sei, eu conheço alguém. Eu conheço um filho de Jessé, o belemita. Ele toca harpa como ninguém, de boa aparência, é responsável. Agora me diga uma coisa. Ele disse assim: eu tenho visto, eu conheço. Agora este homem, como ele disse eu conheço, mas nunca notou a Davi, ele provavelmente passava todos os dias, provavelmente, digo eu, não a Bíblia, mas provavelmente ele via Davi pastoreando todos os dias. Talvez ele via Davi tocando hinos da harpa e compondo todos os dias, mas ele nunca citou o nome de Davi. E ele por acaso sabia que Davi foi ungido? Não, ele não sabia de nada, porque foi isolado na casa de Davi. Mas agora quando alguém fala: eu preciso de alguém que toca harpa, de repente depois que foi ungido, alguém fala: eu conheço um que é filho de Jessé, o Davi. Sabe, isso quer dizer que muitas vezes o que falta para nós, saímos do anonimato naquilo que fazemos, no trabalho, na igreja, no ministério, sabe, no que prestamos serviço, na empresa onde trabalhamos. Não é às vezes querer mostrar trabalho quando o encarregado, o chefe ou o gestor passa perto de nós, não. O que falta para nós às vezes, para alguém passar, nos notar, é a unção de Deus, a glória de Deus. Porque nunca tinham visto Davi. Ele disse: eu conheço, eu vejo. Mas como ele nunca tinha notado, ele via, mas ele não havia notado Davi. Mas depois que a unção veio sobre a cabeça de Davi, no primeiro dia que precisou, alguém disse: eu sei onde tem um, eu vejo ele todo dia, tocador, responsável, bonito, toca harpa, é uma maravilha. Então às vezes o que falta na nossa vida, para nos destacar em alguma área, não é capacidade intelectual, não é network, não é conhecimento, não é cartucho, é unção. Mas Deus tem unção para derramar sobre a tua vida hoje. Deus tem unção para derramar sobre a nossa vida hoje. Glória a Deus. Eu quero reformular minha fala. Deus derramou unção sobre a tua vida hoje. Deus derramou unção sobre a tua vida aqui hoje. Glória a Deus. Aleluia. Se é verdade o que eu estou pregando, você vai passar a ser notado onde você trabalha. Você vai passar a ser notado aí no teu comércio. Você vai passar a ser notado aí, até mesmo pelos concorrentes que vão olhar e falar: eu tenho que me mexer, porque olha, está acontecendo alguma coisa com ele. Você vai passar a ser notado, porque a presença do Senhor recaiu sobre a tua vida hoje. E Provérbios 4,18 diz que a luz do justo é como a aurora. Ela vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. Glória a Deus. Dá uma cutucadinha em quem está ao seu lado, diga assim: ó, se prepara, porque você vai sair do anonimato. Diga assim: alguém vai te procurar, alguém vai te ligar, o WhatsApp vai tocar, alguma coisa vai acontecer, porque a unção de Deus desceu sobre a tua vida hoje. Oh glória, hoje.
Segundo acontecimento na vida de Davi, depois que foi ungido, ele tornou-se um inconformado. Tornou-se um inconformado. Dá para colocar na tela para mim, por favor? 1 Samuel 17, 25 a seguir. Olha o que o texto diz. Diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também dará sua filha em casamento. E a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as vezes. Quando eles estão em guerra, o pai de Davi tinha os seus 3 filhos mais velhos na guerra. Eliabe, Abinadab e Samar eram soldados. E ele fala: meu filho, pegue queijo, leite, farinha e leve lá para o capitão deles. O queijo você manda entregar para o rei, que é nobre. Ninguém comia queijo naquela época. E Davi pegou, deixou um pastor no seu lugar e foi. Quando chega lá, ele vê o gigante dizendo: ei, não tem um guerreiro aí não para lutar comigo. E o povo de Israel assustado, o rei Saul tremendo nas bases. Daí Davi ouve de novo o gigante falar: não tem homem, não tem homem. Já mudou? Glória a Deus. Não tem homem aí. E alguém fala assim: olha, o homem é muito grande, ele tem quase 3 metros. Só que o coração dele pesa 68 quilos, a ponta da lança pesa 7 quilos. O homem é gigante, diante dele vai um homem aí mexendo uma árvore grande de metal, que não dá pra gente lutar contra ele, não tem jeito, ele tem marteiro, um defensor. É o maior guerreiro de Gade. Ah, não dá para lutar. E alguém disse assim: mas o rei falou que quem matar esse gigante vai ser isento de imposto, que vai casar com a filha dele ainda. Quando Davi ouviu aquilo, falou o quê? Vai ser isento de imposto, ainda vai casar com a filha dele. Mas deixa eu te falar uma verdade. Davi não ficou animado com essa ideia. Davi, na realidade, ele ficou inconformado de ver os seus 3 irmãos que o ignoravam em casa, e o exército de Israel com medo de um camarada só porque tinha quase 3 metros de altura, e afrontando o exército do Deus vivo. Ele não se conformou com aquilo, e ele falou assim: vocês só têm tamanho, vocês só têm arma, vocês só têm treinamento, mas eu tenho a presença de um Deus que é todo poderoso. Eu vou para cima dele, não tem problema, não tem problema, eu não me conformo com a situação dessa. Olha, meus irmãos, vocês estão me envergonhando. Parece que eu vejo Davi falando com os irmãos dele: você, Eliabe, Abinadab e Samar, vocês em casa, vocês são um bambambam, vocês mandam e desmandam em mim, nossos irmãos, mas aqui vocês estão com medo. Vou falar para o papai, vou falar para o pai em casa, eu quero ver como vocês vão ficar. Eu vou lutar contra esse gigante incircunciso, porque eu não aceito um homem desse nível aí enfrentando, humilhando o exército do Deus Todo-Poderoso, Jeová Sabaote. Eu vou lá. Pegaram o menino, levaram a Saul. Quando Saul viu aquele menino chegando, que provavelmente batia na cintura de Golias, Saul falou: é brincadeira. Porque o texto do capítulo 1 Samuel 9 e 10, por 2 vezes, no capítulo 9 e no capítulo 10, o texto fala que o homem mais alto de Israel batia no ombro de Saul. Então Saul também não era tão pequeno. Não é difícil achar homens altos acima de 1,90 m. Imagina um homem de 1,90 m bater no ombro de Saul. A Bíblia fala 2 vezes. Ele não era tão menor do que Golias. Ele era grande e era um guerreiro hábil, mas estava com medo. E sabe por que estava com medo? Porque o Espírito de Deus já não estava mais na vida dele. E quando o Espírito de Deus é retirado da vida de alguém, um leão vira um gatinho. Mas quando o Espírito de Deus entra na vida de alguém, o gatinho se torna um leão.
Glória a Deus. Ele não se conformou. Quando ele chega perto de Saul, Saul fala: não dá para você não, meu filho, deixa isso para lá, é brincadeira, não, isso é coisa para homem. Aí ele fala: não, eu vou, em nome do Senhor dos Exércitos, eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Saul então aceitou, pegou a sua armadura, colocou em Davi. Disse que Davi não conseguia nem andar. Nem andar. Dá para colocar na tela para mim, por favor? 1 Samuel 17, versículo 38. O que aconteceu? Olha, Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, tá? Tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca usei. E Davi tirou aquilo de si. Davi tirou, sabe? Mais adiante, pode deixar. Mais adiante, o que acontece? Saul fala: menino, você não tem condição de lutar, não dá para você. Mas Davi, inconformado, disse assim: olha, gente, o senhor pode não me conhecer, mas eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, tá? Eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, e veio o urso. E o urso veio e pegou a ovelha do meu pai. Pois eu agarrei o urso, matei o urso. E depois veio o leão, também pegou a ovelha do meu pai. E eu peguei esse leão e eu rasguei ele no meio. Aleluia. Agora, o Senhor está subestimando a mim. É porque o Senhor não conhece mais o Deus que está em mim. Talvez alguma situação, Satanás está às vezes investindo contra a tua vida, tirando a tua paz, querendo causar problema na tua família, no seu trabalho, no seu ministério, olhando para você. Às vezes o jeito que você fala, a sua capacidade, o jeito que você anda, talvez o negócio que você perdeu, as portas que fecharam, talvez pessoas que prometeram e não cumpriram, pessoas que te viraram as costas, projetos que você havia feito já contando com aquilo que você ia fazer, contratos que foram fechados e foram cancelados, contratos que iam acontecer e não aconteceram, pedidos que foram cancelados. É verdade, trabalhos que as portas foram fechadas. Então, talvez Satanás está pintando e bordando, porque está olhando só para você, pensando na sua capacidade, na sua condição intelectual, na sua dicção, na sua oratória, no seu envolvimento no grupo em que você vive. Mas o que Satanás não sabe é que hoje a unção do Deus Todo-Poderoso, aleluia, voltou a fluir na tua vida. E a unção do Deus Todo-Poderoso vai mostrar para Satanás quem é que manda de verdade, quem é que opera de verdade. Porque talvez alguém olhe para você e diz: você não tem condição, e o céu está dizendo: não tem mesmo, mas agora eu vou dar condição, eu vou abrir porta, eu vou operar, eu vou dar sabedoria, conhecimento e vou honrar. Eu vou honrar. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro lugar, para concluir, quando a unção de Deus veio sobre Davi, Davi adquiriu discernimento. Pode subir, gente. Discernimento. Aleluias. Discernimento. Saiu do anonimato. Tá certo? Davi tornou-se um inconformado e recebeu discernimento. Às vezes o que está faltando em nós é discernimento. Discernimento. 1 Samuel 17, 48, 49. Já estou terminando. Olha o que diz o texto. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e, deixando suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a sua funda a atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa, e a pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto em terra. Ele recebeu discernimento. Diga assim: Davi recebeu discernimento.
Diga assim: hoje eu recebo discernimento. Glória a Deus. Pode deixar na tela, tá? Ó, glória a Deus. O versículo anterior, por favor. Olha aí. Quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar, Davi se apressou, deixou sua fileira, correndo ao encontro do filisteu. Discernimento. Sabe o que é isso? Davi na hora entendeu: eu não tenho condição física de medir força com este gigante. Eu não tenho condição física. Naturalmente, quem somos nós diante de Satanás? Quem é o homem diante do diabo, que faz descer fogo do céu, se transfigura em anjo de luz? Que o arcanjo Miguel não ousou repreendê-lo, mas falou: que o Senhor te repreenda. Naturalmente, o homem natural não tem poder nenhum, não teria poder nenhum. Então, se nós, a igreja ou qualquer ser humano, tentar lutar naturalmente com Satanás, vai ser destruído, vai perder. Mas quando Deus nos dá discernimento, diga assim: hoje eu recebo discernimento. Aleluia. Quando a gente recebe discernimento, a gente compreende que Satanás e os demônios não são vencidos na esfera física, são vencidas, aleluia, na esfera espiritual. Glória a Deus. Não meça a força. Não diga: eu vou passar lá, eu vou conversar com aquela pessoa. Não, é minha ex-namorada, eu vou bater um papo só com ela. Não faça isso, não meça a força. Não, lá na boca de fumo, eu tenho um colega lá, eu vou lá dar a mão para todo mundo, eu não vou usar nada. Não, lá no bar, todo mundo é meu amigo, eu vou lá, não vou tomar nada, vou tomar só uma Coca-Cola. Não passa lá, não vai lá, não meça a força. Vença isso de joelho em casa, discirna onde você pode ir, e Satanás será destruído e derrotado contra você. Aleluia. Segundo lugar, com discernimento, ele não foi para o corpo a corpo, ele não foi para a rede social, ele não foi para o Facebook, para o Instagram, ele não foi desabafar. Aleluia, ele não foi. Quando ele levantou, olha, quando o filisteu se levantou, Davi também correu em sua direção. Mas o outro texto vai dizer o quê? Que quando estava a uma determinada distância, Davi não puxou espada, nem foi, não, querer dar um MMA no gigante, não. Ele de longe, ele pegou a pedra, colocou na funda e girou. Glória a Deus. Ele girou, e o texto vai dizer que quando ele gira, ele não confia na sua força, embora um homem treinado com uma funda na mão, aleluia, pode atravessar uma lataria de um carro, pode atravessar um vidro de um carro, pode amassar uma lata resistente, pode sim, amassa tranquilamente, até atravessa um homem bem treinado com uma funda. Mas Davi não confiou na sua força. Ele disse: você vem a mim, é para querer me matar, eu vou a ti em nome do meu Senhor Todo-Poderoso. Glória a Deus. Eu vou a ti, eu não vou na minha força, eu não vou. Davi falou: eu não preciso me aproximar de você para vencer. Eu não sou tonto, eu não sou idiota, eu sou crente. Todo crente é inteligente. Deus me deu discernimento, e eu vou para cima de você na autoridade de um Deus que nunca perdeu uma guerra, que nunca perdeu uma batalha. E você não vai me vencer hoje, não, porque eu recebi discernimento de um Deus Todo-Poderoso. Fica de pé no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diga assim: hoje Deus operou milagre aqui. Diga: Deus curou hoje aqui. Diga assim: Deus libertou hoje aqui. Hoje é a noite de milagre. Glória a Deus. É noite de milagre. Feche os olhos, vamos adorar. Vamos adorar. Glória a Deus. Vamos adorar o nome do Senhor. Aleluia. Oh glória. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, e as promessas de novo eu tenho em ti. Haja o que houver,
Escuta aqui, ó. Davi foi um tipo de Cristo. Davi foi um tipo de Cristo. Davi era pastor de ovelha. Deixou o conforto do seu trabalho, que ele amava, e da sua música, tá? Invadiu o terreno do inimigo. Lutou pelo seu povo. Libertou o povo das garras do gigante, dando ao povo salvação. Jesus fez tudo isso por nós. Jesus era pastor, deixou a sua glória, invadiu o terreno do inimigo, lutou por nós, nos libertou da garra de Satanás. Aleluia. E hoje nós temos a unção do Todo-Poderoso, nos dando assim salvação. Aleluia. Glória a Deus. Onde está o Eduardo? O Eduardo quer reconciliar com Jesus. Onde está o Eduardo? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem vai acompanhar o Eduardo aqui, ele vai te dar um abraço bem apertado aí, depois eu te dou também, tá? Isso. Glória a Deus. Aqui, Eduardo, vem aqui, ó, por favor, que eu quero. Vamos orar. Firme, tá, Eduardo? Amém. Hoje Deus restaura a unção na tua vida, tá? Glória a Deus. Receba novamente a graça, a libertação, o poder. Toda a sentença do inferno contra a tua vida cai por terra agora, no nome de Jesus. Toda obra maligna, todo espírito contrário, em nome de Jesus, está repreendido agora, porque nós ministramos paz, libertação, milagre, nova vida, unção do Todo-Poderoso. Pai, recebe ele novamente como um filho amado. Deus, manifesta a tua glória na vida dele. Repreende, arranca dele todo medo, toda angústia, todo vazio, todo nó na garganta, toda inquietação. Ó Pai bendito, em nome de Jesus, que saia todo mal e que a tua glória e o teu poder habite nele, desde agora e para sempre, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.